Vamos para o último bloco aqui de direito de nacionalidade. E quando que a gente vai ter a perda dessa nacionalidade? Em regra, é que o brasileiro nato não perca, não tenha perda dessa nacionalidade. Porém, gente, eu já falei em aula anterior que teve um caso de uma brasileira nata que perdeu essa naturalização. Vou explicar como que isso se sucedeu. A partir do momento que você voluntariamente brasileiro adquira outra nacionalidade, sem ser naquelas situações que você pode adquirir mais de uma nacionalidade, que você é polipátrida, né? Tem alguns países que permitem que você tenha dupla nacionalidade. Esse caso dessa brasileira, ela estava nos Estados Unidos e ela, após alguns anos lá, adquiriu o green card. Ela abriu mão da nacionalidade brasileira. Ela falou: eu sou agora americana. Então não era um caso de dupla nacionalidade. Ela, a partir do momento que ela adquiriu voluntariamente a cidadania americana, ela abriu mão da cidadania brasileira. Depois de algum tempo, ela casou e depois de casada, ela resolveu matar o seu marido e voltou para o Brasil. Nessa volta para o Brasil, os Estados Unidos, na porta do Brasil, solicitando a extradição dela. E no começo não vamos extraditar, porque ela é brasileira nata. Até que rolou o processo e descobriu-se que ela não era brasileira nata, porque ela abriu mão da sua nacionalidade. Então, abrindo mão voluntariamente da sua nacionalidade, você deixa de ser brasileiro nato. Então, isso é uma exceção. Saiu na época em bastante jornais, assim, aquela manchete: STF decide extraditar brasileiro nato. Mas é importante ressaltar que a partir do momento que ela abriu mão da sua nacionalidade, adquirindo voluntariamente outra nacionalidade, ela deixa de ser brasileira nata. Ok? Então, em regra, o brasileiro nato não perde a sua nacionalidade, tá? O naturalizado vai perder a nacionalidade dele em duas hipóteses. Se ele tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, quando tiver praticado o crime comum antes da naturalização, que a gente já viu isso lá nos vídeos iniciais, né? Ou tem envolvimento com o tráfico de drogas, e nesse caso de envolvimento com o tráfico de drogas é a qualquer momento. Se for crime comum, esse crime comum tem que ser praticado antes da sua naturalização. O naturalizado, que é o segundo caso ali, do parágrafo 4º, né, vai trazer que o naturalizado que tiver adquirido outra nacionalidade, salvo nos casos de ganhar essa nacionalidade originária por lei estrangeira, né? Por exemplo, aí dentro do teu material, o Paraguai faz uma lei dizendo que todo brasileiro é também paraguaio. Então, nesse caso, ele teria dupla nacionalidade, mas aqui é muito raro. Ou por imposição da naturalização pela norma estrangeira como condição para permanecer em seu território para que você possa exercer direitos civis. Por exemplo, acontece muito com jogadores de futebol. Neymar, quando ele vai jogar no Paris Saint-Germain, geralmente os times eles têm uma cota de receber estrangeiro. Então vamos supor que Neymar, ao chegar no Paris Saint-Germain, já tinha esgotado a cota de estrangeiro. Então eles exigem que para Neymar jogar, então para ele exercer um direito civil de trabalhar, ele adquira a nacionalidade ali. Então, por imposição, né, de naturalização para que Neymar exerça o seu direito civil, ele pode sim adquirir a essa outra nacionalidade, não deixando de ser brasileiro, porque foi uma imposição do país para que ele exerça o seu direito ali civil de jogar, no caso de trabalhar, tá bom? Então vamos lá para alguns pontos, como vistos até aqui, já sabemos que em regra o brasileiro nato não será extraditado, salvo se ele abrir mão voluntariamente da sua nacionalidade, né? A gente viu a exceção, tem no teu material. Essa hipótese acontece quando o brasileiro nato adquire outra nacionalidade através de algumas outras hipóteses já citadas. Já falamos também sobre isso. Quem não tem nenhuma nacionalidade é chamado de apátrida. E quem tem várias nacionalidades é chamado de polipátrida. Tá bom? E dentro do tópico ali da Constituição de nacionalidade, a gente tem os símbolos. Esse assunto é cobrado em prova também, mas ele é bem facinho de gravar. Olha só o bizu. São símbolos da República Federativa do Brasil: bandeira, hino, armas e selo. A gente grava isso aqui como Bahias. Eu gravei Bahias. Bandeira, hino, arma e selo. Pode ver que eu gravei, que eu falei na ordem do Bahias.
O Rafael colocou aí no teu material selo Bahia, que é selo, bandeira, hino e arma. Uma observação importante desse tema que o CESP gosta de cobrar é dizer que o Estado, né, os estados e o Distrito Federal, eles não podem criar os seus próprios símbolos. Isso está errado, senão nós não teríamos o hino dos estados, nós não teríamos as bandeiras dos estados. Então, sim, os estados e o Distrito Federal, eles podem, e os municípios, eles podem sim criar suas próprias bandeiras, hinos, armas e selos. Eles podem sim ter os seus próprios símbolos. Em relação a esse assunto, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos fechar o bloco nacionalidade e vamos voltar com partidos políticos e direitos políticos. Um beijo para vocês e até mais.